aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o capítulo novo. O capítulo novo não é o nome do capítulo, né? Novo, tô querendo dizer porque é um capítulo novo. Mas é o capítulo que fala sobre a Revolução Francesa. Revolução Francesa é um conteúdo que a maioria conhece, todo mundo quer entender o porquê que na França aconteceu uma revolução, ou porquê que lá na França o pessoal fez uma revolta. E antes de começar, eu gostaria que você imaginasse a seguinte cena. O presidente, o rei, o primeiro-ministro, a pessoa mais importante do nosso país, que deve então ter a responsabilidade de governar, de cuidar da população, manter a sociedade organizada. Numa tarde, em todos os canais, todas as rádios, todos os meios de comunicação estão agora transmitindo essa pessoa sendo levada à praça pública, como se fosse então uma execução, como se todos da sociedade brasileira quisessem então ali a sua morte ou então um castigo por aquilo que ele errou. Foi isso que aconteceu na Revolução Francesa. O rei Luís XVI, ele foi levado à praça pública, onde a população francesa estava ali com raiva, com ódio, querendo que ele morresse. E então nós temos ali por volta do ano de 1773 o rei Luís XVI sendo então guilhotinado. E ele então morre em praça pública na França. Mas por que e como chegou a esse ponto a história da França? Será que o povo da França sempre foi de revolta? Será que eles tinham realmente uma razão, por mais que seja desumano pensar dessa forma? Será que eles tinham motivo para realizar tal ato na sociedade francesa? Em primeiro lugar, a Revolução Francesa ela marca um período que nós estamos em transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Todos os conflitos, todas as situações marcaram então essa transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Primeira coisa, a França perdeu para a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos. Então, nós vamos ver que a situação econômica da França já estava ruim. A sociedade também já não estava muito boa. E quando teve lá o processo de independência das 13 colônias nos Estados Unidos, a França foi lá se vingar da Inglaterra, ajudando então os colonos ingleses que estavam nos Estados Unidos. Nessa guerra, a França venceu ao lado dos colonos, só que o preço foi muito alto. A França saiu dessa guerra praticamente na falência, e conquistar o território do norte da América não adiantou de nada para a França. Por quê? Esse território continuou pertencendo aos colonos. A França não teve influência nos Estados Unidos. Então agora a sociedade francesa está passando por uma crise enorme, onde a população não conseguia se manter. A população pobre ela tinha que pagar impostos, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E nós tínhamos então uma visão de falência. Como então era dividida a sociedade francesa? Em primeiro lugar, nós temos aqui o clero. Na pirâmide social, o clero ele tinha seu lugar mais importante, que era o topo da pirâmide. Uma população de mais ou menos 25 milhões de pessoas na França, sendo que 1% de 25 milhões de habitantes era o clero. Então percebam, era um grupo menor da sociedade que tinha o poder da sociedade, ou melhor, que tinha mais riquezas nessa época. E nós vamos ver o seguinte, esse clero ele se dividia em dois. No alto clero, que era um grupo de sacerdotes considerados mais importantes, e também o baixo clero, que era considerado aqueles menos importantes. Então dentro do clero nós tínhamos aí divisões, nós tínhamos dois grupos, alto e baixo clero. O clero ele representava uma ligação do homem com Deus. Então ele era o intermediário, aqui estava o homem, aqui Deus. Então para o homem chegar até Deus, ele necessitava do clero aqui organizando essa comunicação entre eles. Nós vimos que em outras partes da Europa, essa ideia de clero, essa ideia de igreja já não estava mais tão forte. Mas na França ainda o iluminismo não tinha conseguido influenciar a tal ponto para que essas ideias como o Papa ou o Padre ser um intermediário entre homem e Deus, elas ainda não tinham
acabado. Na França ainda existia essa intermediação entre homem e Deus através do Papa. Esse primeiro grupo dos clérigos, então, ele vai ser conhecido como o primeiro estado. Temos agora o segundo estado. Ele é formado pela classe da nobreza. A nobreza eram homens políticos, homens que tinham posses, que tinham dinheiro, e eles então formavam essa classe da nobreza. Só que a nobreza, ela também se dividia em subgrupos. Aqueles nobres que eram mais ricos, e temos aqueles nobres que são menos ricos, aqueles que estão mais próximos do rei e aqueles que estão mais longe do rei. Sendo assim, o segundo estado, ele pertencia a 2% da sociedade da França. Então, 1% era o clero e 2% de 25 milhões era o grupo dos nobres. E o grupo mais rico, como eu estava falando, era o grupo que vivia no Palácio de Versalhes. Esse palácio, ele era belo demais. E ali vivia então a nobreza, junto com o rei. A nobreza mais rica, a nobreza mais próxima ao rei. O segundo grupo da nobreza, ele era constituído pela população que vivia no campo, tipo os senhores feudais, os donos de fazenda, e eles formavam então a burguesia. A burguesia era esse grupo da nobreza que queria ter mais prestígios. E alguns nobres, eles até compravam uma carta dizendo que ele era o nobre mais rico para ele viver no Palácio de Versalhes. Imagina, viver lá junto com o rei, porque lá tem comida, lá tem fartura, então vamos viver junto com o rei. E dessa forma, eles viviam às custas dos pobres, daquela parte da população que pagava imposto. Nobre e clero, por incrível que pareça, não pagavam imposto. Eles só viviam lá na boa, tranquilão, como se nada fosse acontecer com eles. E agora, então, no terceiro estado, nós vamos ver que existia um grupo que era totalmente coitados. Eles eram maltratados, eles eram mal cuidados e mal vistos ainda por aqueles que eram mais ricos, que eram então os camponeses, os donos de indústrias, os comerciantes, todos aqueles que não faziam parte da nobreza, que não fazia parte do clero, fazia parte do terceiro estado. Qualquer outro cargo social era visto como inferior ao nobre e ao clero, sendo que eram eles que mantinham a sociedade. Temos essa imagem aqui, que essa imagem ela representa o clero, o nobre e os outros trabalhadores. Então, o terceiro estado, ele era uma classe totalmente heterogênea, diferente. Não existia só um grupo social. Ele era feito por vários profissionais. E até mesmo quem não era profissional. Como está aqui na imagem, nós podemos ver que o clero e a nobreza eles estão em cima e a parte da população pobre está embaixo, aqui com ratos e sujeira. Era dessa forma que a sociedade se dividia. Então imagina uma população pobre tendo que manter duas, né, na verdade, ou três classes que eram ricas e que não faziam nada para manter a sociedade. Eram totalmente injustos. Venhamos e convenhamos que qualquer um nessa situação não aceitaria viver assim. Então, a população do terceiro estado é ela que vai começar a fazer aí os primeiros passos para a Revolução Francesa.